Olá, eu sou a Carolina Suba, estou compartilhando a minha experiência casada com viciado em pornografia. No vídeo passado, eu falei do momento que eu descobri que o consumo dele era vício. E comecei a frequentar o DASA, né, Sala de Apoio para Dependência de Amor e Sexo, e ele, para defender seu comportamento, ele passou a me criticar em tudo, e também falei o quanto que isso atingiu minha autoestima. Agora, nesse vídeo, eu vou contar como que foi a primeira vez que eu terminei com ele. E o quanto minha vida se tornou um inferno a partir do momento que eu resolvi dar uma chance para ele. Então, depois que eu descobri que ele era viciado, que eu estava frequentando o DAS, estava tendo vários esclarecimentos lá, um dia eu não estava mais aguentando mais, a angústia que eu estava sentindo, eu chamei ele para uma conversa séria, para resolver mesmo a nossa vida. E ele falou bem assim para mim: ou você aceita ou sofre. Eu fiquei tão em choque com a resposta dele, com a frieza dele, que eu não soube reagir, não consegui reagir na hora. A única coisa que eu falei para ele: ou termina. E aí ele falou assim, me subestimando: ou termina. Eu fui embora, arrasada. Essa conversa foi no serviço dele. Eu voltei para casa pensando: a próxima vez que eu peguei ele na prática, eu vou terminar. E no dia seguinte eu peguei. Aí eu coloquei para fora da minha casa. Daí ele ficou uma semana me ligando pedindo para voltar. E em uma das nossas conversas, ele falou bem assim para mim: eu te amo, não quero te perder, eu criei uma nova chance, mas eu quero deixar bem claro que eu não vou largar o comportamento. Porque é um absurdo você querer ter controle sobre o meu corpo. Ele usou que eu não ia atender meus caprichos, foi o termo que ele usou. Eu fiquei tão arrasada com aquilo na hora, a gente quebrou o pau e eu passei a dificultar de ele vir falar comigo. Não atendia mais ligação, não respondia as mensagens dele por uns dias. E aí eu tomei a pior decisão, me inscrevi no Tinder. Eu saí contra o cara, eu não sei exatamente o que eu buscava. Se era recuperar minha autoestima, se era mostrar para mim mesmo ou para ele que eu virei a página, se era para provocar alguma coisa nele, eu não sei. Eu sei que por motivo errado eu saí contra outra pessoa. E aí, em uma dessas vezes que eu encontrei o cara, o meu ex resolveu ir para a porta da minha casa me esperar para a gente conversar, porque ele não conseguia mais ter acesso a mim. Quando eu cheguei em casa, cheguei tarde da noite, estava lá na minha porta. E eu parei o carro, baixei o vidro do carro para ver o que ele queria. Ele veio falar comigo, perguntar onde eu estava, e nesse momento ele já foi enfiando a cabeça para dentro do meu carro, assim, de olho no meu celular. Eu tenho certeza que ele ia pegar meu celular para vasculhar minha vida. E nessa hora que eu percebi isso, eu levantei o vidro, eu vi que a expressão dele se tornou agressiva, eu peguei, saí fora com o carro. Ele pegou o carro dele e foi atrás de mim. E aí eu fui direto para a delegacia. Aí ele desistiu de falar comigo nesse dia. No dia seguinte ele me ligou de manhã, falando que passou a noite em claro, orando, que chorou, que não quer me perder, que se ajoelhou, que teve uma conversa com Deus e que renunciou à prática. Admitiu o vício e falou: renunciei, larguei. E aí eu dei uma chance para ele acreditando. Até porque na minha frente ele foi e me mostrou. Quando ele voltou no dia seguinte a me encontrar, depois de ter me ligado, eu falado para ele que eu queria conversar com ele pessoalmente, ele já veio com o celular me mostrando, ó, bloqueei todos os meus amigos que mandam conteúdo pornográfico, saí dos grupos. E sabe aquele tablet que eu já falei nos outros vídeos? Ele apagou tudo que tinha no tablet e deu pro filho dele. Daí eu acreditei. Só que no momento que a gente foi morar junto, voltamos a morar junto, eu percebi que ele continuava tomando Viagra para ficar comigo. Ele continuava olhando para as mulheres na rua, ele não conseguia evitar. A única diferença é que ele se esforçava para não dar bandeira. E aí eu já fiquei assim, num alerta. Falei, meu, ele continua na prática, porque ele não está tendo controle sobre ele. E aí, sabe o anel peniano que eu falei que ele usava? O que eu fazia antes de sair de casa? Eu deixava uma armadilha, eu pegava um fio de cabelo e colocava em cima do anel. Daí eu ia saber se ele usou o anel ou não. E
Quase todas as vezes que eu voltava para casa, eu ia direto na gaveta ver, o anel estava mexido, o fio de cabelo não estava lá. E aí isso começou a me criar ansiedade. Aí eu voltei a frequentar o Daça, eu comecei a fazer terapia e comecei a deixar cada vez mais armadilhas para ele. Porque daí eu comecei só sair de casa depois dele. Ele tinha que sair antes de mim, para eu conseguir sair para minhas atividades, trabalho, academia, curso, tudo que eu fazia fora de casa. Só que eu comecei a deixar um monte de armadilha. Eu sabia quando alguém entrou na minha casa na minha ausência. Eu sabia se alguém foi para a cozinha, se alguém foi no quarto, se usou o banheiro, eu sabia tudo. E daí ele sempre caía na armadilha. Eu comecei a me desenvolver codependência, descobri lá no DASA, de ficar vigiando ele. E quando eu percebi que ele caía na armadilha, eu comecei a brigar com ele. O que ele começou a fazer? Para me deixar mais tranquila, ele só usava o banheiro com a porta aberta. Ele não fechava mais a porta. Só que eu sempre percebi que quando eu me aproximava dele, ele ficava sentado na privada lá horas, com o celular na mão. E eu percebia pelo reflexo do box que ele mudava o que ele estava assistindo, o que ele estava vendo quando eu me aproximava. Então, assim, aí tudo isso foi me dando crise de ansiedade, eu fui ficando doente. Comecei a chegar num ponto de não conseguir mais sair de casa. Daí eu não saí mais de casa, fui negligenciando com a minha vida. Eu fui largando todas as minhas atividades, uma a uma. O meu curso, que eu paguei caro nele, tá? Eu não vou falar do que é o curso, porque pessoas próximas a ele podem assistir isso e saber que é a ele que eu estou me referindo, por causa, juntando a época, o curso, com a época que eu fiz e tal. Mas foi um curso caríssimo. Então, no começo, eu tentei não abandonar meu curso, mas eu chegava lá e não rendia. Eu, que era uma das número 1 da escola, assim, eu sempre entregava o meu trabalho com excelência, rápido. Eu comecei a não, sempre a falhar, desistir, errava, desistia no primeiro erro, fazia de qualquer jeito. Eu estava no curso, eu ficava ligando para ele sem parar, para saber o que ele estava fazendo. Sabe, eu não tinha paz. E aí, aos poucos, eu fui deixando, abandonando minhas atividades. No próximo vídeo eu vou entrar em detalhes sobre isso. O que eu fui abandonando da minha vida, os outros abusos que ele começou a praticar, ele começou a ter comportamentos quase que criminosos, se é que não é criminoso. Eu vou deixar uma resposta para uma pergunta que talvez você esteja se fazendo, que é o que muita gente me perguntava. Por que eu continuava com ele? Eu costumo colocar um viciado em pornografia e um narcisista no mesmo balaio. Não tem muita diferença do comportamento dos dois. Eles são mestres em manipulação. Eles nos colocam num loop de emoções. A gente acostuma a aceitar e em troca de migalhas. O cara tá o tempo todo nos dando com uma mão e tirando com a outra. E a gente fica viciado nesse ciclo, tá? Eu já cheguei a um ponto que eu já ficava esperando chegar ao extremo da nossa briga. Ele vê que eu vou dar um passo para terminar e aí ele vinha e me surpreendia. E ele sabia me surpreender. Ele sabia se declarar, ele sabia demonstrar carinho, ele sabia me fazer me sentir importante no momento que ele ia me perder. Só que isso é puro teatro. Só que dessa forma a gente vai ficando, o tempo vai passando. Só que assim,
eu não tiro a minha responsabilidade de ter aguentado tudo isso. Eu tenho a minha culpa, que eu vou chegar lá na frente, falar sobre isso. A questão minha de, de padrões de relacionamentos tóxicos e abusivos. Tem um porquê. Sabe uma coisa que eu vi esses dias? Uma mulher que eu não lembro quem foi, republicando no Instagram um vídeo de um cara ensinando a ter uma mulher para sempre. Ele fazia exatamente isso que eu tô falando, esse jogo de manipulação. Ele falou que o dia que você conseguir tirar o sorriso mais sincero da sua companheira e fazer ela chorar de sofrimento, você tem ela nas mãos para sempre. E é justamente isso que o narcisista e o viciado em pornografia faz. Ele dá um momento de alegria pra gente e tristeza, alegria e tristeza. E eu fiquei presa nesse ciclo. E é isso, gente. É importante que vocês deixem comentários se esse vídeo está ajudando de alguma forma. É importante compartilhar com quem está vivendo um relacionamento desse. Eu falo também para conscientizar, sabe? Nessa época, o que eu mais precisava era encontrar mulheres que estavam passando o mesmo que eu e eu não encontrava. Eu queria ter certeza de que eu estava sentindo não era nenhum exagero, que eu não era a única no mundo que sentia isso, que não era possível. As pessoas que não vivem não entendem. Eu fui tratada como exagerada, sabe? Dramática. Outra coisa também, eu falo para ver se cria empatia nos homens que estão nessa prática casados, porque eles ignoram totalmente o sentimento da mulher. Eles ficam nisso que eu tô falando, na manipulação, e não percebem o quanto a gente vai adoecendo, tá? Ative o sininho para receber os próximos vídeos, para ser notificado. Deixa no comentário se está te ajudando de alguma forma. Compartilha com quem está precisando. Até o próximo vídeo.